E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar introdução aos circuitos RLC, dando aí uma noção básica do que acontece na corrente nesses circuitos. Então olha só, a gente tem aqui um circuito RLC simples, série, e algumas perguntas aqui do lado que a gente vai responder para depois traçar um gráfico intuitivo de como é que funciona a corrente aí nesse circuito. Então olha só, aqui a gente tem um capacitor, um resistor e um indutor ligados em série. Vamos imaginar que esse circuito foi fechado no tempo t igual a zero e que nesse instante existia uma tensão nessa polaridade aqui no capacitor. Então a primeira pergunta que a gente tem ali é qual o impacto do resistor no circuito. Para isso vamos lembrar um pouco do que acontecia com os circuitos RL e RC na resposta natural. Olha só, aqui a gente tem um gráficozinho. Lembra lá que no circuito RC, quando o capacitor estava carregado e fechava o circuito, começava a fluir uma corrente nesse circuito que começava num valor máximo aqui. Depois de um certo tempo, ele ia lá para zero essa corrente. Na verdade, ela decaía com uma forma assim e exponencial decrescente. A mesma coisa acontecia nos circuitos RL. Se tinha uma corrente inicial lá no indutor, essa corrente ia decair de forma exponencial decrescente, sempre seguindo aquela relação E na menos T sobre tal, em que tal é igual a RC no circuito RC e tal é igual a L sobre R no circuito RL. Então tá, olha só, qual foi o impacto do resistor nesse circuito? O resistor, ele dissipou a energia que estava inicialmente armazenada. Então olha só, imagina aqui nesse nosso circuito RLC que a gente não tenha esse L aqui. O que acontece? A gente tem uma energia armazenada na forma de campo elétrico aqui nesse capacitor. Com o passar do tempo, essa energia que estava armazenada na forma de campo elétrico vai ser dissipada no resistor na forma de calor. A mesma coisa aconteceria se a gente não tivesse esse C aqui. Se tivesse uma corrente inicial no L, ele teria a energia armazenada na forma de um campo magnético B aqui. Essa energia seria dissipada ao longo do tempo no resistor em forma de calor conforme passasse corrente. Então percebe que esse resistor ele é responsável por dissipar a energia que estava inicialmente armazenada aí nesse circuito. Então olha só, qual é o impacto do R no circuito? O impacto do R é que vai haver dissipação de energia, diferentemente do que acontecia lá nos circuitos LC, em que a gente viu que a gente tinha uma oscilação que nunca acabava. Nos circuitos RLC, a gente vai ter que a oscilação vai acabar, se houver oscilação. Então vamos responder essa segunda pergunta aqui, ó. Quais são as condições iniciais do circuito? Para isso, tu vai ter que lembrar lá que o indutor ele não sofre variações bruscas de corrente. Então, quando esse circuito foi fechado aqui, a corrente inicial nele tem que obrigatoriamente ser zero. Então, as condições iniciais aqui é que I é igual a zero no tempo zero. Qual é a outra condição inicial desse circuito aí? Vamos lembrar lá das leis de Kirchhoff. A gente tem que somar todas as tensões presentes no circuito e ela tem que dar zero. Então, a gente sabe que VR mais VC mais VL, isso aqui tem que ser igual a zero para qualquer instante de tempo. Bom, a gente sabe que VR é igual a R vezes I. VC é igual a 1 sobre C vezes a integral da corrente. E VL é igual a L vezes a derivada primeira da corrente. O que acontece? Se no instante zero, a gente tem que a corrente é zero. A gente já determinou isso. Então a gente sabe que I de zero é igual a zero. Se I de zero é igual a zero, então isso aqui é zero e isso aqui não é necessariamente zero. Isso aqui, na verdade, é a tensão inicial no capacitor, que é aquele V0 lá que a gente determinou. Então a gente tem daqui, ó, a nossa segunda condição inicial. A gente tem que o I' de zero vai ser igual ao quê? Ao V0, que era a tensão no capacitor, dividido por esse L aqui. Então essas aqui são as nossas duas condições iniciais. A condição final, como a gente já viu,
é que vai ter que ser zero a corrente quando o tempo for muito grande, justamente por causa da dissipação de energia presente nesse resistor aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico de corrente desse circuito RLC, então vamos pensar como é que vai ser o comportamento dele. Olha aqui, a gente tem um eixo T, que é o eixo X, e o eixo I de T, que é o eixo Y. Bom, a gente determinou então que no instante zero a corrente tem que ser zero, então esse nosso gráfico vai partir desse ponto aqui. Agora vamos imaginar que a gente não tenha aquele resistor no circuito. O que acontece? Lá no circuito RLC a gente tinha aquela oscilação infinita. Vamos imaginar então que essa oscilação vai continuar ocorrendo, só que não de maneira infinita, porque vai haver dissipação no resistor. Então vai ter uma envoltória que a gente chama, que é um decaimento exponencial. Esse aqui é decorrente da presença do resistor. O indutor e o capacitor vão ser responsáveis por gerar uma oscilação. Então, olha só, a gente vai ter uma oscilação aqui, que toca nessa envoltória, e daí desce. E daí ela vai tocar na envoltória de baixo, que é refletida da de cima, e vem de novo. E assim ela vai indo até ela chegar em zero. Olha só, então a corrente no circuito RLC, nessa visão intuitiva que a gente teve, vai ser essa aqui, ó. Essa aqui é a corrente, percebe que ela é oscilatória, porém ela tem uma envoltória aqui exponencial. Na verdade, o que acontece? Não é sempre que a gente vai ter uma resposta assim. Por quê? Imagina que esse resistor aqui, ó, é muito grande. Então a dissipação de energia dele também vai ser muito grande. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que essa nossa curva em verde aqui não dê tempo de ela oscilar tantas vezes assim. Se essa envoltória aqui for muito inclinada, essa curva em verde pode, na verdade, subir e nem atravessar de novo esse eixo em preto aqui. Ela pode subir e já cair. Mas, na verdade, ela sempre tem esse formato aqui, só que tu tem que pensar que essa envoltória aqui pode variar, assim como a frequência dessa oscilação aqui também pode variar. Mas então, basicamente, essa vai ser a resposta aí do circuito RLC. Nas próximas aulas a gente vai escrever a equação diferencial desse circuito, a gente vai deduzir qual é a expressão matemática que representa essa curva aqui, e a gente vai ver os 3 casos de resposta natural. Esse aqui é um deles, e vão ter outros 2, que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Então era isso aí. Até a próxima aula.